Antes de qualquer palavra sagrada, houve uma tentativa de calar. Antes de qualquer salvação, houve uma decapitação simbólica. E não foi um homem que morreu. Foi um estado de consciência que tentaram interromper. Bem-vindo ao flow eclético, onde o mito é desmontado, o símbolo sangra sentido e a verdade retorna ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Hoje, atravessamos uma das narrativas mais mal compreendidas e mais perigosas já codificadas na história humana. João Batista não foi um profeta morto. Isso porque ele nunca existiu como homem. João Batista foi neutralizado. Ou melhor, tentaram. João é a voz que surge quando algo dentro de você desperta e já não aceita mais as versões oficiais da realidade. É o chamado interno que ecoa quando a programação falha, a intuição que rompe o consenso, a percepção que não pede permissão. E toda vez que essa voz emerge, o sistema reage. A Bíblia não foi escrita para despertar consciências. Ela foi editada para administrá-las. O que hoje chamam de religião nasceu como tecnologia de poder. Quando o símbolo era libertador demais, foi transformado em história literal. Quando a verdade ameaçava estruturas, virou dogma. Quando o despertar era perigoso, passou a ser pecado. Herodes não é uma mulher. Ela é o arquétipo do ego soberano, o desejo que governa, a ilusão que seduz a mente e mantém o coração distraído. Ela dança, encanta, promete prazer, poder, pertencimento e, em troca, exige silêncio, assim como fazem os governantes. A decapitação de João Batista nunca foi física, foi simbólica, precisa, cirúrgica. Cortar a cabeça é separar mente e coração. É romper a comunicação entre razão e essência. É fazer você pensar sem sentir, crer sem saber, obedecer sem lembrar. Esse sempre foi o verdadeiro controle. Se João fosse compreendido como a voz interior do despertar, ninguém esperaria salvadores externos. Se Cristo fosse entendido como um estado de consciência integrado, não existiriam intermediários espirituais. Se as pessoas soubessem que o reino é interno, os tronos cairiam. Por isso esconderam, por isso inverteram, por isso transformaram um mapa de libertação em um manual de submissão. Religiões precisam de fiéis, não de iniciados. Precisam de culpa, não de lucidez. Precisam de obediência, não de consciência desperta. Quando João é decapitado, o mito revela seu código mais profundo. Não é a morte da voz, é a tentativa de desconectar. É o momento em que o ego tenta cortar o fluxo entre o que você sente e o que você pensa. Quando a verdade começa a lhe incomodar, quando a sua luz se torna visível demais. Esse é o instante em que o sistema age com mais violência. Não externa, mas interna. Dúvida, medo, culpa, autossabotagem. Mas aqui está o erro deles. Uma consciência desperta não pode ser assassinada. Podem calar mensageiros, podem ridicularizar verdades, podem transformar símbolos em espetáculo vazio. Mas a mensagem atravessa eras. João não é o fim do caminho. João é o limiar. Ele prepara o terreno. Ele denuncia a ilusão. Ele desperta. Cristo não é um homem externo. Cristo é o estado de unidade que nasce depois da fratura. É quando mente e coração voltam a se alinhar. É quando o ego deixa de governar e passa a servir. Para que o Cristo viva, o ego precisa morrer. Não o ego funcional, mas sim o ego tirano. Não o eu, mas a ilusão de separação. João é o início da libertação. Cristo é a consciência integrada. A voz que o mundo tentou calar nunca morreu. Ela apenas mudou de lugar. Hoje, ela fala dentro de você. Ela questiona. Ela incomoda. Ela não aceita respostas prontas. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. A pergunta nunca foi se João morreu. A pergunta é: você vai permitir que decapitem a sua consciência? Ou está pronto para atravessar o limiar do despertar? Respira, lembra. O deserto é interno e a voz ainda chama. Bem, o flow eclético fica por aqui. Contudo, apenas reflita no que foi dito. Até o próximo episódio.